Fala, pô, vocês tá bom? Vamos ver um pouquinho de TDD hoje. O que é isso? Pra que serve? É de comer, de mastigar? É de programar. Então, bora comigo. Chegou agora, meu nome é Vitor Hugo, vencedor do Digital Bricklayer. Este é mais um vídeo. Se inscreva no canal, dê like, comenta no vídeo. E esse é um vídeo sobre TDD. Test Driven Development. Ou, por bom português, desenvolvimento orientado a testes. Bora pro vídeo, pessoal. Então, minhas crianças, TDD é uma prática que a gente vê muito no mercado. Particularmente, eu não sou muito fã. Tem empresa que usa isso à risca, tem empresa que diz que usa, mas não usa nada. Então, colocar os pingos nos is, né? Tem esse site aqui que eu gosto muito, que foi o Codando com o Tio que me passou. Eu vou colocar a tweet dele aqui, que ele faz live também. Então aqui a gente tem, ó, tddmanifesto.com, vou deixar esse link na descrição. A gente tem os valores do TDD, ó, pequenos passos, em vez de pequenas mudanças na escala. Refatoração contínua, refatoração quando a gente vai alterando o código, melhorando ele, ou colocando novos features. Design evolutivo, documentação executável, que o teste é, por si só, uma forma de documentação. E um código minimalista. O que não é TDD? Aqui ele diz, ó, TDD não é uma estratégia de teste, não é um princípio de design, não é para teste UX, não é para teste de desempenho, não é para resolver problemas de pessoas. Esse último aqui é gestão, tá? E gestão não se resolve dessa forma. Então aqui nesse site a gente tem aqui a introdução, né? Por que a gente testa primeiro? Aqui ele explica que a gente tem que ser capaz de confiar nos nossos testes. Quem nunca pegou um teste que tá fazendo uma série de porra nenhuma, que é teste que tem zero valor pro negócio, já trouxe isso pro canal algumas vezes em lives. Teste tem que testar a funcionalidade de acordo com os requisitos que foram escritos. Se você tem um teste que não está testando os requisitos da história ou daquele que foi implementado, seu teste não está fazendo nada. Se você colocar um acerte mock igual ao valor do mock, você está fazendo nada. Então tem que tomar cuidado. Teste tem que ter valor. Porque caso contrário, a gente só está desperdiçando dinheiro, tempo, capacidade das pessoas que poderiam estar trabalhando com outras coisas, escrevendo testes unitários que não traz valor para a empresa. Por si só, o TDD fala que a gente tem que ser capaz de confiar nos testes. Então, se a gente confia nos testes, óbvio que nossos testes estão bem escritos. Eu vou pular tudo isso aqui, depois vocês leiam. Eu vou apresentar o ciclo TDD. Qual que é o ciclo TDD? São 3 fases e a gente precisa entender uma coisinha antes. Ó. Você não tem permissão, a primeira fase. Você não tem permissão para escrever nada, menos que seja para fazer um teste de unidade reprovado. Tá? Então a primeira fase é escrever um teste que vai falhar. A segunda fase é corrigir o teste e fazer ele passar. Corrigir os asserts, verificar se as cláusulas dos requisitos que foram escritos na história para ser feito ou que você fez está funcionando corretamente. O terceiro passo é preciso refatorar, ou seja, eu preciso melhorar esse código, aplicar um bom padrão de projeto, sei lá, usar um early return da vida, tirar número mágico do código, alguma coisa do gênero. Então aqui é essa fase que você vai fazer. E isso tudo é para um pedaço do código. Quando a gente cair para o código, eu vou mostrar para vocês. É uma coisa de cada vez, é uma funcionalidade. A gente precisa pagar a fatura, gerar o relatório e enviar um e-mail. Cada fase do TDD seria lidar com um pedacinho aqui. Para cada etapa desse pedaço que a gente está lidando, dessa implementação, teria um teste unitário para isso. Então, o ciclo do TDD é: escreve um teste que vai quebrar, que vai falhar, corrige esse teste e faz ele passar, mas só para esse contexto. Você não faz nada mais do que você precisa para que um contexto específico funcione. E depois você refatora e aplica boas práticas, tá? Tem esse diagrama aqui que não está traduzido, eu vou traduzir para vocês, tá? Ó, a fase vermelha, ou red phase, a gente escreve um teste que vai falhar. Ó, você não está autorizado a escrever mais de um teste que não é suficiente para falhar, acho que é assim, e compilar. Tradução meio bosta, mas vamos lá, né? A fase verde, a gente tem que fazer o teste passar, roda todos os testes, inclusive aquele que você fez e os anteriores. Os testes passaram, se sim, você vai para o refactor phase. Se não, você tem que fazer os testes passarem. Ou o teste passou, a gente vai entrar na fase de refactor. Ó, a gente pode refatorar ou o código ou os testes, que a gente aplica boas práticas, padrão de projeto, tirar números mágicos, sei lá, usar um teste parametrizado para simplificar os testes. Caso não, a gente vai para o fim, a gente chegou no fim. Caso contrário, a gente faz o refactor. Se não passou, a gente fez um refactor e não passou, a gente tem que desfazer esse refactor e voltar a fazer funcionar. E a gente fica nesse ciclo até que a gente termine para um pedaço do sistema, para uma funcionalidade específica. Vamos para o código, que é lá que nós aprendemos. Então, pessoal, eu entrei aqui também, ó, tinha esquecido de mostrar para vocês. Ó, começando, tem exercícios que a gente pode treinar TDD. Então, vamos começar a fazer isso aqui, porque tem toda uma explicação. Façam na linguagem que vocês acharem que é justo, tá? Eu vou fazer em Kotlin com JUnit 5 e é isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro kata que a gente vai fazer, kata, eu não lembro o que é um kata específico, acho que é posições de treino, alguma coisa assim. A primeira coisa que a gente vai fazer é o FizzBuzz. FizzBuzz é um exercício de codificação mais famoso para iniciantes, é um exercício simples, mas excelente para começar a aprender o fluxo TDD, justamente. Ó, escreva o método FizzBuzz que aceite o número como entrada e o retorne como string, notas. Comece com a solução com falha mínima, mantenha as 3 regras em mente e escreva apenas o código suficiente, não se esqueça de refatorar o código, e escreva suas informações relacionadas aos requisitos exatos, tá? Então vamos começar aqui. A parte mais simples, ó, para múltiplos de 3, retorne fizz em vez do número. Para os múltiplos de 5, retorne buzz. Para números múltiplos de 3 e 5, retorne FizzBuzz.
Quando a gente vê isso aqui numa tarefa, o que é o primeiro intuito? Pô, if múltiplo de 3, fiz. If múltiplo de 5, bus. Para múltiplos, e se if múltiplo de 3 e 5, pô, toma aqui, fiz bus. Então, é justamente isso que a gente está tentando evitar de fazer. A gente está acostumado a um fluxo que a gente pega a tarefa e já sai codando tudo o que precisa ser feito. O que eu estou tentando fazer para a gente é, faça o primeiro passo, vai falhar, conserte, melhore. Faça o segundo passo, vai falhar, conserte, refatore. Como é que a gente pode aplicar isso aqui no FizzBuzz? O primeiro passo é escrever um método que retorna FizzBuzz. Depois a gente vai testar esse método. O segundo passo, segundo requisito. Múltiplos de 3 retorna Fizz. Então vamos escrever um teste que quebra. Então a gente vai fazer isso tudo agora no código, porque é lá que a gente vai ter que dar uma aprendida. Vamos embora pro código, deixa eu abrir o IntelliJ. Então vamos fazer o seguinte aqui. O primeiro passo que a gente viu é, a gente vai passar por aquelas fases, deixa eu anotar aqui, ó, Head, Green e Factor, certo? Então a gente tem que passar por essas 3 fases para cumprir o TDD. Então a primeira fase é fazer um teste que vai quebrar. Como a gente não tem nenhum método ainda, a gente pode começar dessa forma aqui, ó, @teste. Eu estou usando JUnit 5 com Kotlin, tá bom? Testa, retorno, número. Essa função nossa, a FizzBuzz, ela vai receber um número. Ó, a gente vai receber um número. Esse aqui é o primeiro parâmetro que a gente tem. Ó, a gente vai receber um número e vai devolver ele como string. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira fase é, faça um teste que quebra. Então, vamos fazer o teste que quebra. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, search equals. A gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu passar 42 e chamar FizzBuzz, eu espero que o resultado seja 42. Deixa eu só lembrar uma coisinha aqui. Tá, a gente espera que se eu passar 42, ele seja retornado aqui entre aspas, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Percebam que tá quebrado. Não, tipo assim, se eu rodar isso aqui agora, vai dar erro, porque obviamente a função FizzBuzz ela não existe, né? Então, a gente atingiu a fase vermelha. Quando a função existe, é um outro cenário que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, a gente atingiu a fase vermelha, vamos fazer funcionar. Vamos criar a função aqui, a FizzBuzz. Ela recebe um número, certo? E o retorno dela vai ser sempre uma string. Para o primeiro caso, a gente está testando, porque a gente está testando caso a caso, a gente só espera isso aqui, ó, número ponto, esqueci de declarar o tipo do número, e é só isso que a gente espera. Então, quando a gente rodar o teste aqui, a gente vai entrar na fase verde, ó, vamos esperar ele compilar e executar. Quando ele rodar aqui, ele vai rodar na fase verde, ó, a gente entrou na fase verde, e agora a gente entra na fase do refactor. Tem alguma coisa que a gente pode melhorar nesse código? Por enquanto não, tá bem simples, é só recebe o número e dá um toString nele. Então, vamos para a segunda fase. A segunda fase é o próximo requisito. Qual que é o próximo requisito que a gente tem? Para múltiplo de 3, retorne Fizz em vez do número. Então, vamos escrever esse teste. Então, a gente vai respeitar a mesma fase novamente. Teste múltiplo 3. E a gente vai fazer o seguinte, deixa eu só copiar isso aqui para dar uma aceleradinha no desenvolvimento. Quando eu rodar esse teste aqui, eu espero que se eu passar o número 3 para ele me retorne Fizz, por exemplo, porque 3 é múltiplo de 3. O que vai acontecer se eu passar 3 aqui? Ele não vai retornar isso. Então, a gente vai entrar na fase vermelha do teste, ou red. Lembrando que é red, green, refactor. Vermelho, verde, refatora. Percebam que, olha, eu entrei na fase vermelha. Eu estou esperando que seja Fizz, mas ele me retornou 3. Por quê? Porque a lógica não foi implementada ainda. Então vamos com calma. Então vamos fazer essa lógica aqui rapidinho. Ó, if número %3 for igual a 0, ou seja, se eu dividir esse número por 3 e o resto da divisão for 0, é um número divisível por 0 exato. Então ele é múltiplo. Então vamos retornar aqui o que ele pediu, que foi Fizz. Caso contrário, a gente retorna o número .toString, que é outra cláusula que a gente tem. Vamos rodar de novo esse teste. Pô, agora ele passou. Então ele estava esperando o Fizz. Quando eu passei na função FizzBuzz 3, como 3 é múltiplo de 3, ele retornou Fizz, porque ele bateu aqui nessa condição do if. Lembra que eu falei para vocês que tem que rodar os testes tudo? Então vamos pegar aqui a classe e, ó, tem que estar tudo funcionando. Já quebrou um outro teste. 42, estava esperando 42, ele retornou Fizz. Por quê? Porque 42 ele é múltiplo de 3. Então vamos trocar essa bagaça aqui por um outro número. Ó, se eu passei 41, eu espero que me retorne 41. Então, vamos executar tudo de novo, toda a classe. Tem que estar tudo verde agora. Pô, tá tudo verde. Então, passamos da fase vermelha, implementamos um novo requisito, chegamos na fase verde, fizemos teste de passagem de acordo com as regras de negócio. Vamos para a fase do refactor. O que tem para a gente refatorar aqui? Por enquanto, nada. O código está funcionando chuchu, beleza, não tem boas práticas que eu possa aplicar aqui, então a gente segue o desenvolvimento. Qual que é a próxima regra que a gente tem que implementar? Para os múltiplos de 5, retorne bus. Então vamos fazer o seguinte, vamos de novo. A gente volta para a mesma regrinha. Teste múltiplo 5, certo? Quando eu passar, por exemplo, o número 5 aqui, eu espero que ele me retorne bus. Só que quando eu executar isso aqui, a gente vai entrar na fase vermelha, porque o código não foi implementado ainda e tudo bem, a gente está seguindo o TDD. É para entrar na fase vermelha mesmo. Agora a gente vai corrigir o código. Então, se o número for divisível por... Ó, se o número por 105 for igual a 0, ou seja, ele é um número que é divisível por 5, o resultado da divisão sempre vai dar 0. Então eu vou retornar bus, certo?
Agora meu teste deveria estar funcionando. Vamos executar ele de novo? Ele deve entrar na fase verde. Ó, ele entrou na fase verde, só que o que eu falei para vocês, são todos os testes que tem que entrar na fase verde. Porque senão vocês não podem passar para a próxima etapa. A próxima etapa é refactor. Tem algum refactor que eu posso fazer aqui? A gente poderia trocar esses ifs por when. Vamos fazer isso? Acho que é uma boa prática. O when é como se fosse um switch em Kotlin, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Como se fosse, não, é um switch em Kotlin. Então a gente retorna aqui, ó. A gente tira esse if. A gente pega o condicional aqui também. Então, para quem está acostumado com Java, seria os cases aqui que eu estou fazendo, tá? E a gente pega o nosso retorno aqui que já estava funcionando. E aqui a gente pode colocar um else, porque é o cause default. A gente só dá um toString no número. Tá? Pô, Pedrinho, fizemos aqui um refactor. O que eu tenho que fazer agora? Porque você falou que tem 3 fases, verde, vermelho e refactor. Quando você faz o refactor, você tem que fazer os testes funcionar de novo. Os testes tudo tem que passar. Caso eles não passem, você tem que desfazer o refactor que você acabou de fazer. Então vamos passar ele aqui, vamos executar todos os testes que estão aqui nesse repositório. Passaram todos, certo? Então nosso refactor foi feito com sucesso, tudo que já estava funcionando antes está funcionando, nossos testes têm valor, nossos testes estão respeitando as regras de negócio que nos foram passadas. E qual que é aqui o último que está faltando? Para números múltiplos de 3 e 5, retorne FizzBuzz. Então aqui é uma condição dupla. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, copiar isso aqui vem para baixo. Opa, peitando demais. Deixa eu tirar os cursor. Então se o número é divisível por 3 e por 5, a gente vai retornar para ele FizzBuzz, certo? Só que eu fiz errado. Percebam que eu fiz errado. Não é tão intuitivo assim, porque a gente está acostumado a sair codando. Eu olhei uma regra de negócio, entendi que eu tinha que fazer e vim codando. Não é isso o intuito do TDD. Era para a gente ter escrito um teste e falhado esse teste. Então vamos voltar aqui para nossa regrinha. Teste, ó, teste, múltiplo 3 e 5. Deixa eu copiar esse assertions aqui. Quando eu passar, por exemplo, 15, que é múltiplo de 3 e 5, o que eu esperaria? FizzBuzz. Só que quando eu rodo o teste, ele quebrou. Aí a gente está mostrando a essência. Aí a gente está usando TDD. Que a gente fez o teste e entrar na fase vermelha. Vamos corrigir esse teste agora. Vou dar um Ctrl V aqui, só para pegar o que eu tinha na área da transferência. Vou colocar o código que eu já tinha feito antes, porque, né, apressadinho come cru. E agora, quando eu rodar esse teste em específico, tem que funcionar. Porque eu adicionei a lógica do múltiplo de 3 e 5. Ele funcionou. O assert foi igual, ele fez FizzBuzz. Vamos rodar todo mundo, porque todo mundo tem que funcionar também. Então aqui a gente completou um ciclo de TDD para uma funcionalidade específica. A gente pegou todas as pequenos pedaços de regra de negócio que teriam que ser implementadas e a gente veio colocando no código parte a parte, respeitando esse ciclo do TDD. Então a gente passou pelo ciclo do vermelho, do verde, do refactor. Rodou todos os testes, a gente evolui para a próxima funcionalidade que a gente tem que colocar no sistema. Percebam que no final aqui eu dei uma navalhada. Percebam que no final eu fui lá e implementei diretamente. Ali eu pulei o TDD, tá? Pulei feio o TDD. Então eu tive que vir fazer o teste de novo, fazer ele falhar para depois colocar a regra de negócio. E assim é uma maneira da gente ter testes unitários que são escritos decentemente, que realmente estão testando features. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu fiz em Kotlin para sair um pouquinho do meu mundinho de Java, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é TDD. É basicamente isso. É desenvolvimento orientado a testes. Pode ser desenvolvimento orientado a testes. Acho que é um bom nome em português. Não, mas era isso. Se vocês gostaram, deixa o gostei, deixa o like. Meu nome é Vitor Hugo, Wizard Digital Bricklayer. Se inscrevam no canal porque eu tô tentando compartilhar conhecimento de graça para vocês. Tchau!